Olá, gente, tudo bem? Que saudade que eu estava de vocês. Eu sumi um pouquinho durante um mês, porque eu fiz uma cirurgia e eu não podia muito ficar sentada por muito tempo, né? Porque foi uma cirurgia no baixo ventre e eu tinha que ficar deitada, descansando. Então agora já tá tudo bem, já tô recuperada. Ainda não posso fazer muitas caminhadas por aí pela rua, passeando muito. Ainda estou um pouco na fase ainda de repouso relativo, né? Mas já posso fazer um pouquinho mais de coisas. Então, assim, hoje o vídeo vai ser mais para explicar para vocês um pouquinho por que eu sumi esses tempos e não vai ter muita imagem de fora porque eu não vou poder caminhar na rua para poder filmar para vocês. Mas depois, com o tempo, a gente vai voltando à normalidade. Então, assim, eu queria dizer para vocês que nesse tempo que eu fiquei de repouso absoluto, sem levantar da cama por 3 dias, né? Eu só levantei para fazer as coisas normais, tomar banho, essas coisas, mas eu tinha que ficar de repouso absoluto. E depois o repouso relativo, né? Que é só fazer pouca coisa, né? Quem me ajudou muito aqui em casa foram os meus filhos, meu marido. Eles fizeram as coisas aqui em casa para mim. E eu fiz a operação, foi dia 23 de junho. E então, assim, eu fiquei um pouco pensativa, sabe? Quando você começa a pensar que, assim, Deus quer um momentinho com você, que você reflita um pouquinho na sua vida, sabe? No que você está fazendo, o que você quer para o teu futuro, o que você quer como você se imagina daqui a 5, 10 anos. Então eu acabei tendo assim a certeza de que Deus me queria um pouquinho para Ele, assim, sabe, mais afastada das distrações que tem, né, por aí, e que Ele queria um pouquinho mais perto dele. E nesse tempo eu pensei assim, nossa, como que a nossa vida é um sopro, né? Porque, claro, não aconteceu nada demais comigo, foi só uma operação mesmo, foi meio que de emergência, mas é que eu precisava fazer, né? Eu não estava esperando também por um diagnóstico de um vírus que eu peguei, né? E que estava afetando já o colo do útero. Então eu tive que fazer uma cirurgia meio que às pressas para poder retirar essa ferida, né, que estava no colo do útero. E graças a Deus já tá tudo bem hoje. E eu fiquei pensando assim, como que a nossa vida, ela é um sopro. Como que as coisas acontecem e a gente não programa, sabe? A gente faz nosso planejamento, a gente planeja nossas coisas, mas depois quem dá o toque final, quem dá a palavra final é Deus. Então, graças a Ele eu tô já curada, já foi feito a biópsia, não deu nada de ruim, graças a Deus. Mas foi preciso tirar, porque senão essa ferida poderia gerar uma doença muito séria, né? Então a gente fica nesse período repensando a vida, pensando o que você quer para o seu futuro, como que Deus, o que ele já fez na sua vida, né? No meu caso, assim, o que ele já fez na minha vida e o que ele faz e o que ele fará. E a gente fica sempre assim agradecida. O meu sentimento, desde o dia que eu fiz essa cirurgia e para sempre na minha vida, vai ser um sentimento de gratidão. Porque eu não me imaginaria estar aqui na Europa, né? Vocês sabem que eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Depois eu fui morar em Portugal, fiquei 2 anos e meio lá. E depois, ano passado, nós mudamos aqui para a Espanha. Então, assim, eu nem imaginaria que como eu falei para vocês no testemunho anterior, nem passaporte nós tínhamos, né? Eu tinha um cargo público no Brasil, era concursada e deixei tudo para trás.
em benefício da nossa família, em benefício dos meus filhos, né? E eu também queria muito, né? Voltar para o lar e cuidar dos meus filhos com mais atenção, com mais foco, com mais, sabe, sem aquela correria do dia a dia. E isso foi, sem sombra de dúvidas, a resposta de oração, porque eu pedia muito a Ele para que eu pudesse ficar em casa. Então eu fiquei pensando, sabe, como que Deus faz as coisas na nossa vida, e a gente planeja uma coisa, planeja outra. Eu pensava em me aposentar no órgão que eu trabalhava, eu pensava em morar sempre naquele apartamento, no condomínio que a gente morava no Recreio. Eu pensava, depois que a gente foi para Portugal, compramos um apartamento lá, que a gente ia ficar naquele apartamento. Enfim, Deus nos traz para outros ares, para outro lugar, e Ele abre o caminho e Ele faz tudo novo. Então, esse tempo eu tenho certeza que Ele me fez pensar na minha vida, repensar, e dizer que também eu senti muita falta de estar gravando vídeo, porque eu não conseguia gravar deitada, né? Ficava meio estranho. Aí, nesse meio tempo eu falei, então Ele me quer um momentinho assim só para Ele falar comigo. E eu obedeci. A gente tem que estar atenta para ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer um pouquinho, né? O que Ele quer falar conosco. E foi nesse momento que eu entendi que nós estamos aqui por um propósito. Isso eu sempre falei também em todos os meus vídeos. Nós estamos aqui por um propósito. E esse propósito é de levar uma palavra amiga, um conforto, espalhar o amor, porque Deus é amor. Se nós somos filhas de Deus, nós temos que estar aqui para cumprir o que Ele nos pediu, que é espalhar o amor também, como Ele. Então, esse canal aqui, eu senti muita falta de ter gravado esses vídeos. Toda hora que eu sentava, eu tentava, eu não conseguia. Aí ele falava, espera mais um pouquinho, minha filha, porque eu ainda tenho muita coisa para falar com você, para depois você falar para elas, entenderam? Então, eu fiquei assim, tá bom, sei, tá bom, meu pai, eu te obedeço. E a gente tem que estar, ó, com os ouvidos atentos, né? E o coração obediente, para poder entender o que ele queria falar comigo. Então, agora eu estou de volta, sempre trazendo uma palavra para vocês aqui de conforto, de carinho. O meu foco aqui sempre foi falar para as mulheres, mas se tiverem homens aqui também não tem problema nenhum, podem ficar aqui à vontade, tá bom? Mas o meu foco é falar para as mulheres como aumentar um pouco a nossa autoestima, principalmente agora depois dos 40. Tem tanta coisa que eu quero contar para vocês que acontecem depois dos 40, 45, né? Eu já tenho 47. Então, tanta coisa que acontece depois dos 45, que a gente amadurece, né? Que a gente não fica mais com aquele pensamento de antes, quando a gente tinha 20, 30. A nossa cabeça realmente dá um clique que a gente fica assim, sabe? Parece que a gente vira outra pessoa. Mas não, é porque a gente amadureceu. Então vai ter muito papo aqui sobre amadurecimento, sobre pré-menopausa, gente. Eu estou na pré-menopausa, vocês acreditam? Então, falar sobre a pré-menopausa, falar sobre autoestima, falar sobre autoconhecimento, falar sobre como se fortalecer espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Então, é só para deixar esse recadinho para vocês que agora eu estou de volta, gravando vídeo para vocês. E eu espero que vocês gostem do conteúdo que está por vir. Se vocês querem algum assunto, deixar alguma dica, alguma pergunta, pode escrever aqui nos comentários, que eu leio todos com muito carinho e respondo também a todos, tá bom? E eu quero te fazer agora uma pergunta. A minha pergunta para você é: o que foi na sua vida que você, depois que passou dos 40, que parece que caiu a ficha para você? A minha resposta para essa pergunta, a minha resposta é:
Pra mim, depois dos 45, 47, caiu a ficha pra mim de que tudo tem o seu tempo. A gente tem o tempo da nossa mocidade, que a gente está muito cheio de energia, a hora de estudar, trabalhar, né, fazer bastante coisa. Então, depois que você tem os 30, 35, aí você já está pensando em outras coisas, casar, família, filhos, né, trabalhar. Mas depois que passa os 40, 45, você já pensa assim, eu já vivi bastante coisa, agora eu tenho que aproveitar, sabe? Porque a maioria das mulheres que tem 40, 45 já tem filhos grandes, já está praticamente estável na vida financeira, no trabalho. Então, é isso, eu acho que a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida está aí para ser vivida, né? Não só sobrevivida. A gente não precisa sobreviver, sabe? A gente tem que viver, passar por esse momento que a gente está, chama vida, mas aproveitando, não é verdade? Então deixa aqui nos comentários para mim, qual foi a sua ficha que caiu depois dos 40, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!